primeiro mês, é o primeiro domingo do mês de fevereiro, né? Estamos aqui para agradecer a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes passamos tanto tempo da nossa vida pedindo algo para Deus, né? E hoje é tempo de agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de estarmos aqui. Meu Deus, continue falando conosco nesta noite. Continue, meu Pai, abençoando este culto, Pai. Nós sabemos que a Tua presença é muito importante neste lugar. Espírito Santo, enche os corações agora. Espírito Santo, fortaleça a Tua igreja. Espírito Santo, vai de encontro a cada uma agora, meu Pai, trazendo para cada um de nós a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça. Meu Deus, nós estamos confiando em Ti, que este ano será um ano de vitória em todos os meses, ó Pai. São 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no Senhor. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, meu Pai. Nos abençoa. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, amém? Eu quero pedir os diáconos. Vocês estão aí com pedido de oração? Tem alguém que tem pedido de oração? Fica com ele na mão assim, vocês vão recolhendo para mim, por favor, diaconato. Recolhe todos e coloca aqui no altar, tá? Recolhe todos e coloca aqui no altar. Amém? Nós estamos, né, nessa caminhada, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. O primeiro mês já foi, né? Janeiro já foi. Agora, fevereiro, segundo mês do ano. E por aí vai. Nós estamos na visão de que esse ano é só vitória. Vou falar de novo, esse ano é só vitória. Sim ou não? Deus vai te dar vitória na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, né? Na sua vida pessoal. Deus vai dar vitória para nós. A Bíblia diz que operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir a vitória do povo de Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo, por favor, no livro de 1 Reis, no capítulo 7 e no versículo 9 em diante. 1 Reis, capítulo 7, versículo 9 em diante. Irmãos, uma parte da Bíblia, melhor, capítulo 17, tá? 1 Reis 17, versículo 9. Aí recolhendo para mim, colocando aqui, lembrando que todo domingo, toda quarta-feira, você vai escrever um pedido de oração ao Senhor, né? A vitória que você quer. Ai, pastor, eu quero ter uma vitória lá na minha família. Escreve e coloca no altar, tá? Esse ano eu quero ter vitória na vida pessoal. Escreve e coloca no altar. Você vai ver como que Deus vai confirmar a vitória dele sobre você e sobre toda a sua família. Amém, gente? Hoje de manhã tivemos um culto muito abençoado, né? Muita gente participando do culto de manhã, porque muita gente estava viajando, né, gente? Passeando um pouquinho, descansando um pouquinho, né? Né, gente? Amém? Passeando um pouquinho, descansando um pouquinho, porque agora começam as aulas, né? E geralmente no mês de janeiro a frequência da igreja não é tão grande, porque tem muita gente viajando. Mas quando começa fevereiro, o povo começa a retornar das viagens, né? E passa então, viram os cultos. Tá bom? Vamos ler comigo então a Bíblia, amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 em diante. Vamos ler o 8 e o 9 para a gente entender. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é a cidade de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta, que era a cidade, né? Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, a
apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vê que apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elise disse: não temos, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um molho pequeno, traz-o para mim, e depois farás para ti e para o teu filho. Palavra do Senhor. Amém. Irmãos, feche sua Bíblia para cá. Eu falo sempre que Deus muitas vezes é que Ele te coloca em enrascada, não, né? Que Deus não coloca ninguém em enrascada. Mas muitas vezes Deus nos manda fazer coisa que as pessoas têm que estar na visão do Senhor para entender o que Deus está querendo, né? Olha para você ver, o profeta Elias, né? O Senhor chama ele e fala assim: ó, profeta. Era o profeta Elias, um homem de Deus. Você vai procurar na cidade de Serepta, vai procurar uma mulher que mora lá, uma viúva. E segundo a Bíblia, irmãos, naquela época estava acontecendo uma grande fome naquele lugar, não tinha nada para comer, né? O povo estava passando muita dificuldade. Aí o Senhor falou assim: você vai lá na cidade de Serepta procurar uma viúva, você vai dizer para ela a seguinte coisa, olha só o que Deus faz. Você diz para ela fazer um bolo para você comer. Meu Deus, né? O profeta tinha que ser um homem de Deus violento. Imagine você. O que aquela mulher poderia ter pensado? Esse homem é folgado, hein? Ele me propôs fazer um bolo para ele comer primeiro e depois para me fazer para o meu filho. Ele nem sabe que não tem em casa. E a Bíblia fala que Elias então chega na cidade de Serepta, a viúva está lá catando lenha, e ele chama ela e fala com ela assim: pega um copo de água para mim. Ela sabia quem era o profeta Elias, ela sabia que ele era um homem de Deus. E a Bíblia fala que ela vai lá, vai pegar água para ele. Quando ela está indo pegar água, ele fala assim: ó, mulher, traga água e depois vai lá na sua casa, faz um bolo pequeno e traz para mim. E a viúva olhou para ele e falou assim: profeta, na minha casa só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, é o que eu tenho para mim e meu filho comer, depois a gente vai morrer. Ele não tinha mais nada na cidade, não tinha mais nada naquele lugar para eles, melhor para ninguém. O profeta Elias repete dizendo para ela: sim, manda dizer o Senhor para você, faz um bolo pequeno para mim, depois você faz para você comer com o seu filho. Está longe dele agora. Irmãos, fico imaginando nos dias de hoje, com tanta gente se levantando contra a igreja, que não respeita o profeta, que não respeita a palavra de Deus, que não respeita o que Deus está falando. Imagina o que o povo não falaria para o profeta Elias. Que é isso? Você vem aqui pedir para eu fazer primeiro para você, depois para mim? Você é muito folgado, né? Só que isso que Deus mandou falar para ela. Deus mandou dizer para ela: é para você fazer o bolo primeiro para o profeta. Pastor, o profeta está precisando de bolo. Deixa eu te falar, não está precisando de bolo. Deus estava testando a fé daquela mulher. Primeiro para reconhecer que ele era um profeta de Deus naquela época, que ele era um homem escolhido de Deus que estava ali para conduzir aquele povo. E outra coisa para Deus mostrar para todos nós que tem aventurado é aquele que tem um profeta sobre a vida dele. Porque se você for analisar na Bíblia, irmãos,
Uma pessoa vitoriosa não pode ver seu profeta, sabe por quê? Preste atenção, porque Deus deixou o profeta para falar conosco. Você não vai encontrar Deus agora e Deus vai dizer assim, ó, você faz isso não. Deus usa o profeta para dizer para você, segue esse caminho, toma essa decisão, faz isso, faz aquilo. Então, Deus estava testando aquela mulher e mostrando naquela mulher a importância que tinha da presença do profeta ali na vida dela. Quantos não valorizam o profeta? Por isso se perde. Quantos não valorizam o profeta? E perde as bênçãos de Deus, porque Deus usa o profeta para falar com a gente. Amém, gente? Diga amém. Então Deus, ele faz aquilo, porque Deus poderia alimentar, dar outra coisa para o profeta Elias comer. Deus sempre cuidou dos profetas. Deus não deixa o povo dele perecer. Mas Deus fechou na veia, tocou na veia da mulher, dizendo assim, vai lá, faz o bolo, traz para o profeta comer, depois você faz, come com o seu filho. E ela disse, eu não tenho mais nada em casa. E o profeta Elias diz assim, vai lá e faz, conforme o que Deus está dizendo. E ele diz assim, o resto, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Muitas pessoas impedem o milagre chegar na vida delas, porque Deus está falando e ela não quer obedecer, porque Deus está dizendo e ela não quer obedecer. Eu fico imaginando também, eu estava lendo a Bíblia, lendo esse texto bíblico, aprofundando aqui na revelação de Deus nessa palavra. Eu estava vendo a situação em que estava o profeta Elias, o que Deus mandou ele falar. É algo assim que somente alguém de Deus faria, somente alguém cheio do Espírito Santo que poderia fazer uma proposta para aquela mulher numa situação de miséria, de dificuldade, não tinha nada, mais nada, não tinha outra cidade para ela correr, não tinha outro estado para ela correr, não tinha outro país para ela correr. Ela estava ali somente com aquilo que ela ia comer e depois ela ia morrer com o filho dela. Mas ela escolheu obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente perdendo porque não quer obedecer, porque acha que tudo é bobagem, que é Deus que está falando, não. Que vai obedecer por quê? Simples, irmãos, é porque nós temos uma diretriz, nós temos um Deus que coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar o que decisão tomar, nos ensinar como fazer. E eu aprofundando bem na Bíblia como que é importante a presença de uma pessoa de Deus na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que valoriza aquilo que você tem, uma pessoa de Deus para te orientar, para te abençoar, para orar pela tua vida, para te aconselhar, para dizer que você vai dar certo, ou não vai, porque não vai dar certo. Porque isso é de Deus para a nossa vida. E nós temos que aprender a valorizar as coisas que Deus dá para a gente, aprender a valorizar a sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, porque Deus colocou isso na sua vida para que você cuidasse deles, para que você entendesse o propósito do Senhor. E assim também, bem-aventurado é aquele que cuida e obedece àquele que Deus usa para falar com ele, e não trata como qualquer coisa. Tem muita gente por aí tratando o pastor como lixo, tratando a Bíblia como qualquer coisa, desrespeitando o que Deus tem falado. Aquela mulher vai andando pela rua, pela estrada, com os cavacos, com a lenha, e ela então decide obedecer. Ela tinha duas coisas que ela podia fazer: ela obedecia ou ela ignorava o profeta. Ela obedecia ou ela ignorava o profeta. Mas ela disse não, ele é o homem de Deus, Deus enviou ele aqui, Deus tem um propósito nesse negócio, Deus tem um propósito nessa situação, Deus tem algo para a minha vida, eu vou obedecer. E o profeta Elias ficou lá esperando a decisão dela. Certamente Deus falou que ele assim, fica quietinho aí, ó, esperando. Se ela obedecer, eu faço. Se ela não obedecer, eu faço. É assim que Deus trabalha, né? Nós não somos obrigados a nada. Não somos obrigados a ir à igreja, não somos obrigados a ler Bíblia, não somos obrigados a fazer nada. Nós fazemos por quê? Porque nós reconhecemos a autoridade do Senhor na nossa vida.
Amém? Quando você conhece a autoridade de Deus na sua vida, você faz, e Deus confirma, e Deus assina embaixo, e Deus dá vitória, e Deus abençoa. Então o que aconteceu? Ele ficou ali aguardando, e a mulher vai embora. E ela chega lá, acende o fogo, faz o bolo, pega o bolinho, volta com o bolo para trás. Chega o profeta e diz: fala, está aqui, profeta, ó, eu escolhi obedecer.